E aí, eu preparei um conteúdo diferente para vocês, atentando às particularidades do direito civil. Direito civil é a matéria em termos de extensão, que ocupa maior espaço nas grades curriculares dos cursos de direito. Então, realmente é uma matéria maior, né? E além de ser grande, é uma matéria de significativa relevância em termos de volume de questões também, né? E nesse sentido, eu fiz uma filtragem de alguns temas e trouxe algumas perspectivas sobre como, né, estudar, sobre como que seria uma estratégia interessante de estudos, porque é impossível, você vai pegar os cursos de direito civil, os manuais de direito civil, nas vésperas da prova do OAB, não vai funcionar, isso eu já te adianto. Se você não fez isso até agora, espera essa fase e faz depois. Aí tudo bem. E também a gente tem aquela questão que o direito civil, às vezes, ele não é tão próximo da gente como o direito penal, né? Então, a gente tem aquela questão que a gente fala assim, não, direito civil não, pelo amor de Deus, né? Vou ter que analisar contrato e tudo mais, e já cria um certo bloqueio, um certo afastamento do direito civil, até também pelo volume que é muito grande, né? Então, eu separei aqui, eu pedi até para, eu enviei para a secretaria para compartilhar esse material com vocês, eu separei algumas questões, e a partir dessas questões, a gente analisa o que precisa ser estudado a partir de 3 fontes, né? A lei, a doutrina e a jurisprudência, como que a gente pode otimizar esses estudos. Então, separei algumas questões nesse sentido. Deixa eu ver, Alberto, libera minha tela para compartilhar, por favor. Que a gente já precisa começar, que tem bastante coisa. Vamos lá, deixa eu ver. Preciso da permissão para compartilhar a tela. Oxi. Aê, tá liberado aqui. Sim, estamos juntos aqui estudando por questões de provas anteriores. Então, peguei nessas lives as últimas provas de 2024 e de 2023, tá? Então, vamos começar do início. Aqui a gente tem uma questão do último exame da ordem, né? Falando da Vitória e do Rodrigo. Vitória e Rodrigo foram casados em regime de comunhão parcial de bens e são pais de Mariana. Aqui nessa primeira linha, a gente já tem um punhado de informação relevante. Deixa eu até circular aqui para vocês. Ó, primeiro, já leva a gente a pensar em direito de família. Uma das coisas, né, que é mais... Um dos temas mais cobrados é casamento dentro do direito de família, regime de bens dentro do direito de família. É uma coisa que precisa ser analisada com carinho também. Então, Vitória e Rodrigo foram casados em regime de comunhão parcial de bens e são pais de Mariana. Ok. Quando Mariana atingiu 16 anos, os pais divorciaram-se, passando a residir em lares distintos e a compartilhar a guarda de Mariana. Mariana passou a residir com o pai. A respeito do dever de educação de Mariana, assinale a afirmativa correta. Bom, primeira coisa que a gente tem aqui, que é uma característica bem marcante nas provas da OAB, é a identificação dos temas na questão, né? Aqui a gente já tem um tema que é muito recorrente, que é casamento em regime de bens, tá? Mas a pergunta não é isso. A estrutura da questão, ela me leva a pensar em alguma coisa relacionada, inicialmente, ao regime de bens, ao casamento. Isso serve para dar uma confundida, né? Essa não tem um comando tão grande, mas a gente tem questões que têm um comando maior. Então, leva a gente a pensar assim, será que esse raio desse regime de bens tem alguma relação com a questão da guarda? Será que se fosse união estável, aí você começa a dar você acaba perdendo o foco de alguma maneira quando a gente se depara com essas
Questões que não tem nada a ver. Essa primeira linha, ela tem um monte de informação, né? Primeiro que eles são casados e pelo regime de comunhão parcial de bens. Fica aí a sugestão, se vocês quiserem dar uma lida nos regimes de bens. Pode ser que, pelo menos a leitura da lei seca já ajude bastante, tá? Nesse ponto, sobre as regras dos regimes de bens, mas isso não tem nada a ver com a questão. Então, a primeira estrutura que a gente pega é uma tentativa de desviar o assunto. Beleza. E o que a questão quer de mim? A questão quer de mim que eu saiba o que é a guarda compartilhada e que eu saiba o que é essa questão do lar de referência, né, da menor Mariana. E aí começa, né, a respeito do dever de educação. Primeiro que a gente tem que a guarda compartilhada, ela muitas vezes, hoje não tanto, mas muitas vezes ela é confundida com aquela guarda alternada, né? Que fica um tempo com um, depois um tempo com outro, uma semana com um, uma semana com outro, aquela coisa igualzinha, e não é assim que funciona. Quando se fala em guarda compartilhada, a gente precisa ter muito claro que é o compartilhamento de responsabilidade, tá? Guarda compartilhada vai muito além da mera convivência, muito além do mero tempo de convivência. Então, a gente tem essa ideia de compartilhamento de responsabilidade. Tendo isso em mente, tendo o conceito de guarda compartilhada em mente, tendo a finalidade de guarda compartilhada em mente, a gente consegue matar essa questão de uma maneira bem tranquila, tá? O último exame da ordem aqui. Então, a gente tem caberá a Vitória e Rodrigo, já que o dever de educação inserido nos deveres e direitos dos pais com relação aos filhos, no exercício do poder familiar, independe da situação conjugal de ambos. Aqui não teve nem graça, né? Aqui a gente já tem a resposta correta. Vamos ver o que pode fazer confusão nas demais alternativas. Com o divórcio, o dever de educação passa a ser somente do pai, com quem Mariana reside. Os deveres com os menores jamais podem ser confundidos com a ideia de lar de referência, com a ideia de tempo maior de convivência, tá? Então, com o divórcio, o dever de educação passa a ser somente do pai. Não guarda compartilhada. A regra geral é a guarda compartilhada. Excepcionalmente, nós temos a guarda unilateral. Na guarda compartilhada, os deveres de educação, eles são compartilhados. Os deveres relacionados ao bem-estar do menor, eles são compartilhados entre ambos os genitores, independentemente do lar de referência. Como que eu vou definir o lar de referência? Bom, onde se identifica que o menor ele tem melhor bem-estar, tá? Então, com quem Mariana reside, sendo impossível fisicamente Vitória colaborar nesse sentido, dada a distância física de Mariana. Distância física não impede o cumprimento do dever de educação. Distância física não ilide responsabilidade de educação. Então, aqui tenta confundir, e se você estava um pouco afastado do direito civil, principalmente essa parte de direito de família, é importante que você preste bastante atenção nessas regras. Saber que regra de guarda compartilhada, ela é geral. Excepcionalmente, a gente tem a guarda unilateral em situações onde há uma pactuação entre os genitores nesse sentido, e olha que não é usualmente configurada essa guarda unilateral, ou situações nas quais pode oferecer algum risco ao bem-estar do menor. É excepcional essa questão da guarda unilateral, tá? Então, ambos têm deveres comuns com relação ao menor. Com o divórcio, caberá este dever somente ao pai Rodrigo, pois, em que pese a guarda compartilhada, Mariana reside com ele. Não, tá? Então, a guarda e a convivência determinam a quem caberá o dever de educar o filho. Não é a guarda e a convivência. Ambos têm o dever de educar o filho, de modo que, nesse caso, o dever de educação passa a ser somente do pai. Então, aqui, a prova acaba brincando com a nossa ideia de senso comum, né? A prova acaba trazendo, ai, meu Deus, o que é essa guarda compartilhada? Se a criança está com o pai, então ela tem que ficar com o pai se vira. Não, não é assim, tá? E aí eu tenho aqui um 583
do Código Civil, que traz a guarda será unilateral ou compartilhada. E aí tem o conceito de guarda unilateral, a ser atribuída a um só dos genitores ou alguém que o substitua, e por guarda compartilhada, responsabilização conjunta é o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder de família, o poder familiar, perdão, dos filhos comuns. Então, eu tenho a guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada, com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições simpáticas dos interesses dos filhos. Então, o que é levado como parâmetro, né, a gente tenta equilibrar a convivência. Equilibrado não significa igual o tempo de convivência. Né? Então, a gente analisa ali a questão do bem-estar, toma como parâmetro a questão do bem-estar, tá? A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe, que não detenha, a supervisionar os interesses dos filhos. Está aqui o centro da questão. Não vou ficar lendo tudo com grandes detalhes do dispositivo, mas eu quero mostrar para vocês partes da legislação que são importantes. Aqui nós temos do 1583 a 1590 do Código Civil, trazendo essa ideia de guarda compartilhada, dos deveres compartilhados. Então, a gente tem aqui 7 artigos, né? São artigos, às vezes, um pouquinho maiores, como esse, que justifica a resposta da questão, e artigos um pouco menores. E aqui tem informativo do STJ, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com vocês. Aqui também tem a jurisprudência, também apontando para a explicação sobre a questão de guarda compartilhada, enfim. Esse material vai ser compartilhado com vocês. O que eu sugiro nesses casos, né, é que a gente tem o tema guarda compartilhada, a gente falou um pouquinho sobre essa noção do tema guarda compartilhada, o que eu sugiro a vocês. Identificou, pega a última prova, vai dar a última prova, faz as 5 últimas provas, né, filtra ali na sua plataforma por direito civil. Faça as 5 últimas provas e nessas 5 últimas provas identifique os temas. Não faz preocupado se vai errar ou não. Filtra, faz esse filtro. Beleza. Identificou o que está caindo? Você vai procurar os dispositivos da lei. Mas, professora, às vezes só a lei seca não é suficiente. Sim, na maioria das vezes, a lei seca por si só, ela não vai ser suficiente. A lei seca, ela não vai conseguir dar conta de tudo. A gente tem vários institutos dentro do direito civil que, inclusive, tem grande potencial de ser mudado muito em breve, mas a gente tem vários institutos dentro do direito civil, nosso código é de 2002, que não são alcançados pela lei seca. Veja só, hoje a gente tem, por exemplo, possibilidade de reconhecimento de união estável e de casamento homoafetivo. Pode vasculhar seu Código Civil aí, você não vai encontrar. Você pode vasculhar, pode procurar, você vai encontrar. Por quê? Porque é fruto da jurisprudência, é lapidado pela doutrina e requer compreensão, porque é algo que acontece no mundo dos fatos e que a legislação ela não consegue comportar. Outro tema, que inclusive tem questão sobre isso aqui, outro tema que é muito falado, que não está na lei seca, mas está na jurisprudência, é a questão da divisão dos animais, né? Tanto em termos de convivência, visitação, como em termos de ver os animais como uma propriedade ali, né? Como que se resolve a questão dos animais, né? Mas espera aí, eu devo pagar alimentos aos animais? Como é que isso funciona? Onde é que eu vou chegar? Se eu abrir o Código Civil, eu não vou encontrar. Então, a gente precisa alinhar. Eu pego o tema que vai cair, beleza? Pego ali, faço esse filtro sobre temas, porque os temas, eles se repetem. As estruturas das questões, elas também tendem a se repetir. Então, eu pego o tema. Identifico, né? Qual lei que pode ser aplicada. A gente tem o Código Civil e outras legislações pertinentes a questões dentro do direito civil. Tá, essa lei, ela é suficiente para esclarecer o que eu preciso? Em alguns momentos pode ser que sim. Ok, se ela não for suficiente, procura jurisprudência,
Busca, guarda compartilhada, jurisprudência do STJ, guarda compartilhado, informativo do STJ, faça a mesma coisa com o STF, tá? Procura jurisprudência, procura legislação. Ah, professora, é muita coisa. Sim, continua sendo muita coisa. Tem um jeitinho aqui que eu vou ensinar para vocês ao final, que pode facilitar. Não é o ideal se você estiver aí aprofundando os seus estudos dentro do direito civil. Talvez não seja o ideal, mas para esse momento de OAB pode ser uma mão na roda. Mas ele precisa ser feito de uma maneira mais sistemática, tá? Mas mais para frente eu mostro para vocês. E aqui tem algumas sugestões de leitura, né, sobre guarda. Guarda é um tema muito recorrente dentro das provas de direito civil, direito de família como um todo, né? Família e direito sucessório pode ter certeza que é bastante cobrado, inclusive a jurisprudência sobre família, a jurisprudência sobre direito sucessório. Vamos aqui para a próxima. Ó, Fernando, ajuização de guarda combinada com regulação de visitas de seu cachorro Totó. Aí, o que eu falei? Em face de sua ex-mulher Andréia. Beleza? Se a gente for pegar aqui, ó, a gente tem guarda de menor, a gente tem guarda de criança, a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de filhos. E como é que faz com a questão dos animais? Né? Hoje a gente tem a ideia de família multiespécie, tá? E essa ideia de família multiespécie acaba tendo que ser reconhecida de alguma forma, né? Precisa de ter decisão no sentido de resolver questões que vêm dessas novas relações de afeto. A família multiespécie, ela vem justamente dessas questões que envolvem o afeto, tá? Então, vamos lá. O que o Fernando fez? O Fernando ajuizou uma ação de guarda combinada com regulação de visitas de seu cachorro Totó em face de sua ex-mulher Andréia. Ok? O feito é distribuído inicialmente para a vara de família, que então declina-o para uma vara civil. O titular desse juízo suscita o conflito de competência pelos seguintes fundamentos. Aqui eu tenho um processo civil já dando as caras, aparecendo ali a parte geral do processo civil. Né? A gente já consegue identificar um flerte aqui com o processo civil, mas vamos lá. Primeiro, ele ajuizou uma ação de guarda e regulação de visita do seu cachorro. Pode vasculhar o código, não vai encontrar essa questão com relação ao cachorro. Mas a gente tem a jurisprudência. A jurisprudência pega, por exemplo, as regras relacionadas à guarda de criança, entende, opa, peraí, a gente tem um problema que envolve afeto, a gente tem um problema que envolve as múltiplas relações familiares, a gente tem uma questão e a gente é obrigado a resolver. A gente tem o princípio da inafastabilidade, a gente tem que dar uma resposta. Ok, foi para a vara de família. O que a vara de família falou? Falou, não, né? Aqui não, vai para a vara civil. E o que o juiz da vara civil falou? Não, né? Aqui não. Então, a gente tem um conflito negativo de competência, né? Os dois juízos falaram, não, isso aqui não é aqui não, isso aqui não sou eu que resolvo. Como é que a gente vai fazer com essa questão? Bom, hoje a gente tem, né, esse entendimento de acolhimento dos animais de estimação no seio familiar. Beleza, a gente tem construções já no sentido de alimentos, a gente tem construções no sentido de visitação, a gente tem construções no sentido de guarda. O que a gente não pode confundir? Os animais, eles, apesar de serem parte dessas novas formações familiares, dessa nova visão do direito dessas outras formações familiares, os animais, eles não têm uma personalidade jurídica que o permita ser sujeito de direito. Isso torna a discussão bastante complexa em termos filosóficos, em termos doutrinários, isso tem baita de uma complexidade. Mas a gente tem que pensar que animal não tem o mesmo tratamento de pessoa. Ainda que a gente tenha isso em mente, a gente também tem que pensar
que existe já jurisprudência no sentido de orientar como que funciona essa dinâmica com os animais. E vamos ver o que o juiz que falou isso aqui, né, aqui não, disse quando suscitou esse conflito de competência, né? Atualmente, o ordenamento civil e a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de aplicar o regime de guarda e visitação dos animais. Ok, até aqui tudo bem. Justamente por reconhecer a formação de um núcleo familiar. Até aqui tudo bem. Considerada a categoria de sujeito de direitos dos animais sencientes. Aí, aqui, ó, foi muito bem, e deu ruim. Percebam que não só as questões exatamente do AB, mas outras questões pertinentes que vêm da FGV, eu tô trazendo aqui também. Então, aqui ele trouxe, ó, tudo bonitinho até aqui. Só que não é sujeito de direito. Não nesse sentido trazido aqui. Bom, de todo modo, ainda que assim não fosse, como o totó foi adquirido onerosamente na constância do casamento, deve ser reconhecida a copropriedade como decorrência do regime de bens adotado, caso comunhão universal. Ok, aqui. O pedido se baseia em cláusula específica de acordo de união estável, que, embora não tenha sido lavrado em escritura pública, deve ser considerado válido e eficaz entre os cônjuges. Outro ponto, se você estiver anotando isso, é muito importante, dentro do direito de família, a gente trata, né, de uma equiparação entre união estável e o casamento por força do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Então, a gente tem, para fins de direitos, uma equiparação entre a união estável e o casamento. Muito embora sejam institutos jurídicos diferentes. Ambas as famílias, a família convencional, formada por um casal união estável, e a família matrimonial, aquela família formada pelo casamento, eles têm, né, os mesmos direitos, enfim, a gente tem a questão de divisão de bens e tudo mais que decorre do casamento é estendido para a união estável, inclusive a questão sucessória, algo que foi reconhecido um pouquinho depois. Ok, qual que é a confusão que é muito comum e que acaba pegando muita gente? União estável não precisa, para ser união estável, ela não precisa ser reconhecida por meio de escritura pública em cartório. União estável é uma situação de fato. Ah, professora, mas eu conheço fulano de tal, beltrano de tal, e eles fizeram lá uma união estável no cartório. A união estável eles fizeram de outro jeito. A união estável eles fizeram convivendo por um certo tempo. Qual tempo? Bom, isso é questão de razoabilidade dentro do caso concreto. Convivendo por um certo tempo com ânimos de constituir família. Ok, assim foi feita a união estável. A escritura, ela é um instrumento de comprovação da união estável? É um instrumento de comprovação da união estável. Alguns contratos, por vezes, exigem a escritura, sim, para dar alguma segurança jurídica, ali é possível exigir que seja feita essa escritura em cartório. Mas a união estável em si, ela é dispensada, tá, de escritura pública para que ela se caracterize dessa maneira. Então, essa primeira aqui, a gente identificou que está errada, ficamos com a letra E, tá bom? Jurisprudência. A gente tem, igual eu falei para vocês, sempre que a gente encontrar, faz o filtro de questões. Fez o filtro? Beleza. Qual que é o tema? Primeira coisa, vai na lei seca, tá? A segunda coisa que a gente tem que fazer, procurar jurisprudência. Procure informativo, não dá tanto trabalho, você não precisa ficar lendo tudo que é acórdão inteiro, terror. Às vezes a ementa do acórdão já vai te ajudar bastante. Então foca nisso. Não foge do tema das questões, faz o filtro e começa a buscar. Lei seca. É muito tranquilo, beleza, mas como a gente já percebeu, a lei seca ela não vai conseguir contemplar tudo. Ok, pulo para jurisprudência. O que a jurisprudência entende disso? Eu aconselho a começar pelo STJ, tá? Principalmente direito civil, parte de direito de família, começar pelo STJ vai te facilitar um pouquinho a vida. Dá um pulinho na jurisprudência. O que eu tenho sobre esse assunto? Porque, olha só, guarda de animais, a gente vai procurar na legislação, a gente vai ver regra de guarda. Só que a gente tem um referencial, que são os filhos.
Beleza. Vou para a jurisprudência. Aí eu tenho o reconhecimento de direito à guarda e visitação de animais, pagamento de alimentos aos animais, inclusive com referenciais a esse termo, né? Família multiespécie. Mas a gente não tem esse reconhecimento como sujeito de direitos, que a gente tem uma vinculação aqui desse termo sujeito de direitos com a ideia dos direitos da personalidade. Os animais, por mais que gozem de afeto, por mais que já tenham juridicamente essa questão do afeto, do apego com os animais, sendo parte da família, a gente tem esse reconhecimento, eles não são sujeitos de direito. Então, a gente tem que pensar aqui como é que vai filtrar. O que a gente identifica? O tema guarda. Guarda, precisa estudar. Primeira coisa que eu vou fazer, então, 1583 a 1590 do Código Civil, e depois eu procuro jurisprudência, que é só o resumão da jurisprudência que eu coloquei aqui para vocês, né? Animais de estimação, conceito jurídico em transformação no Brasil. Então, lei, jurisprudência e doutrina. Lei, jurisprudência e doutrina não foge do estudo da lei seca, não foge da interpretação da lei seca, porque a gente vai ter um caso concreto e vai ser obrigado a fazer esse exercício, né, de subsunção do fato à norma. Vamos lá, aqui a gente já sai um pouquinho do direito das famílias. Antônio, locatário de um imóvel residencial, verificou uma enorme infiltração atrás dos armários da cozinha. Ok. Com a finalidade de evitar maior deterioração do imóvel, presta atenção nisso aqui, ó. Com a finalidade de evitar maior deterioração do imóvel, o Antônio realizou a obra a fim de reparar o dano e conservar o bem. Ok, até aqui. Aproveitando a presença do empreiteiro na sua casa, reformou todos os armários dos quartos, para incluir portas de espelho e puxadores em cobre, com o único objetivo de deixá-los mais sofisticados. Antônio é chique. Pois os anteriores estavam em perfeito estado. Aproveitou também a oportunidade para incluir um grande aquário embutido na parede da sala. O Antônio é muito cabuloso. Vamos lá, né? Ele estava alugando um apartamento e resolveu, enfim, fazer benfeitorias. Aqui, essa questão, eu digo a vocês, a lei seca, ela já resolve. Ela já resolve. Aqui você precisa diferenciar as categorias de benfeitorias. A gente tem aquelas benfeitorias que são necessárias, as benfeitorias úteis e as benfeitorias voluntárias. As necessárias são aquelas benfeitorias de conservação. As úteis são aquelas voltadas para otimizar a utilização daquele bem. E as voluntárias? As voluntárias, elas são relativas a questões de luxo, né? Aqui, ó, vamos lá. Ele fez, ó, ele é locatário, presta atenção, o cara mora de aluguel e esse cabuloso fez isso. Vem cá, ele é locatário, viu a enorme infiltração. Peraí, infiltração é um risco para a saúde, infiltração é um risco para o próprio imóvel, né? Ok, se é uma benfeitoria de conservação, é necessária, tá? Conservação necessária. Beleza. Antônio realizou a obra a fim de reparar o dano e conservar o bem. Aqui já dá até a dica. Aproveitando a presença do empreiteiro na sua casa, reformou todos os armários dos quartos. Reformar, a gente pode até essa reforma nos armários aqui, até aqui. A gente pode até classificar como útil, mas vamos deixar quieto, porque depois ele continua. Para incluir portas de espelho e puxadores. Se eu tivesse ali trocado o MDF, se ele tivesse, enfim, firmado uma porta ou outra, poderia classificar como benfeitoria útil. Mas ele quis colocar puxador bonitinho e espelho. Isso é benfeitoria voluntária, tá? São aquelas benfeitorias que são de luxo, são aquelas benfeitorias por mero deleite. Bom, por não ser proprietário do bem, as obras realizadas por Antônio não podem ser consideradas como benfeitorias. Não, elas são benfeitorias. Lembrando, isso que a gente vê lá no comecinho do direito civil, né? A gente tem as benfeitorias e as categorias dessas benfeitorias, e isso vai
reverberar em alguns momentos posteriores do direito civil, como, por exemplo, a questão do possuidor de boa-fé e do possuidor de má-fé, que tem direito a ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias, já o possuidor de boa-fé tem direito a ser ressarcido também pelas demais benfeitorias. Então, isso vai reverberando um pouquinho lá na frente, lá no direito das coisas, enfim. Então, por não ser proprietário do bem, as obras realizadas por Antônio não podem ser consideradas benfeitorias. Essa alternativa não tem nenhum lé concreto. É benfeitoria? Sim. A questão é qual categoria de benfeitoria, tá? As obras realizadas por Antônio são consideradas como benfeitorias úteis, pois facilitam o uso do bem. Eu consigo identificar aqui benfeitorias necessárias com relação à infiltração. Até brinquei com vocês aqui, ó, aproveitando a presença, reformou todos os armários do quarto. Se tivesse parado aqui, a gente podia identificar a benfeitoria útil, mas ele continuou, porque o Antônio, ele queria luxo, né? Para incluir portas de espelho e puxadores de cobre. Aqui já não entra mais na categoria de benfeitoria útil, tá? E aí eu tenho aqui, o reparo na cozinha é uma benfeitoria necessária, porque conserva e evita que a coisa se deteriore. E a reforma dos armários do quarto, dos armários e do aquário são benfeitorias voluptuárias, pois trata-se de mero deleite. Bom, aqui, como eu disse para vocês, a gente tem que somente a legislação, né, ela consegue resolver o nosso problema. Esse conceito a gente consegue extrair então somente da lei seca. Tá? Então a gente tem, são voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Isso aqui tem reflexos importantes, inclusive, lá na frente, com relação à responsabilidade do possuidor pela deterioração, né, e o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias. Isso aqui é importante, é um trechozinho que você resolve papum. Bom, não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindo ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. E aí, ó, nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Porque a gente tem algumas regras lá no direito das coisas sobre o possuidor de boa-fé e o possuidor de má-fé. O possuidor de boa-fé tem o direito a ser indenizado pelas benfeitorias e tem direito à retenção. Quando a gente tem um contrato de locação, existe, né, uma criação de uma categoria que é o possuidor direto. E ele é um possuidor considerado ali, um possuidor de boa-fé. Só que nos contratos de locação, a gente tem, é muito comum, na maioria dos contratos, né, principalmente nos contratos de imobiliária, contratos formais escritos de maneira geral, a gente tem essa cláusula. O que é essa cláusula de renúncia à indenização? Porque ele, enquanto se enquadra como possuidor de boa-fé, teoricamente, ele teria direito a essa indenização e o direito de retenção até o pagamento dessa indenização. Só que se no contrato de locação constar, né, essa renúncia, então, bicho, acabou. Acabou, ele não tem esse direito. Tá? Então, por isso que a gente tem essa súmula 335 do STJ. O que é essa cláusula de renúncia? É o seguinte, com relação às benfeitorias, o proprietário, ele não vai se responsabilizar. Logo, o locatário, ele abre mão de qualquer direito de eventual indenização por benfeitorias. O STJ entendeu que esse tipo de cláusula é válido, tá? Então, daqui a gente já extrai a questão das benfeitorias, a sugestão de leitura. Artigo 92 a 97 do Código Civil, tá bom? Então, vamos seguindo aqui que tem mais coisa. André, mediante contrato escrito, comprou o carro de passeio de seu vizinho Bernardo. 2 semanas depois, enquanto André o conduzia por uma das principais avenidas da cidade, o veículo quebrou.
por causa de um defeito não aparente na mangueira do radiador. Para pretender indenização por perdas e danos em desfavor de Bernardo pelo ocorrido, André deve provar. Aqui a gente tem uma questão clássica que envolve contratos, tá? Aqui a gente tem uma questão clássica de vício redibitório ou vício oculto. Tem que saber os dois nomes? Tem que saber os dois nomes, tá? Então, a gente tem, o que ele precisa provar? A existência de cláusula expressa no contrato de garantia contra vícios ocultos. Não precisa de garantia contra vícios ocultos, afinal de contas, a gente não tem essa questão de garantia sendo discutida aqui. Segundo, a gente tem previsão legal no Código Civil com relação à presença de vícios ocultos nesse sentido apresentado aqui pela questão, tá? B, a pré-existência do defeito, mesmo que desconhecido por Bernardo, calma, se é pré-existência do defeito, ok, vamos segurar aqui, mas mesmo que desconhecido por Bernardo, se a gente está falando em indenização por perdas e danos, a gente está contemplando categorias diferentes de perdas e danos, categorias diferentes de indenização. A gente pode pensar em diversas circunstâncias que envolvem danos morais, danos materiais, lucros cessantes, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A pré-existência do defeito e que Bernardo tinha conhecimento dele, tá? Então, para pleitear a indenização, é necessário comprovar esses dois fatos. O defeito pré-existente, esse defeito ele já existia, mas ele estava oculto, e o conhecimento por parte do Bernardo. E aqui está a referência, sugestões de leitura. Aqui está falando, ó, o tema dessa questão é um dos temas mais presentes em quaisquer provas de direito civil, enfim, às vezes envolve até processual civil nesse rolê. Então, a gente tem a ideia de vício oculto ou vício redibitório. É aquele vício presente, mas que ele não é visível no primeiro momento. A gente tem um tratamento conferido com relação ao direito do consumidor, tá? Que contempla as relações de consumo, e a gente tem, com relação aos contratos civis, também um tratamento conferido ao vício redibitório, pode vir com esse nome, ou vício oculto, tá? Então, a gente tem a coisa recebida em virtude de contrato comutativo, pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor, ok? É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas. O que são essas doações onerosas? São aquelas doações que elas exigem ali uma contraprestação de quem está recebendo, tá? A doação pura e simples é toma, acabou. E a doação onerosa é aquela que exige uma contraprestação de quem recebe. Vamos lá. Se o alienante conhecia o vício ou o defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Ah, mas e se ele não conhecia? Aí a gente tem a previsão só da restituição, tá? Se não conhecia, então somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. Então, a gente tem a caracterização do vício redibitório nessas duas dimensões. Se o alienante, ele tinha ciência desse vício oculto, né? A ideia do carro maquiado, que ele descreveu aqui, é justamente o que acontece muito nos negócios jurídicos, né? Tu vai lá, maquia o carro, muda qualquer coisa lá no odômetro e vira aquela confusão danada. Então, a gente tem esse tipo de acontecimento muito frequente. E aí tem dois tratamentos. Peraí, se o cara não sabia e se o cara sabia. Se ele sabia do defeito, então, pera. Se ele tinha ciência desse defeito, então, além de restituir, a gente pode pensar em eventual indenização por perdas e danos decorrentes desse negócio jurídico. Beleza, se ele não sabia, aí a gente tem só a questão da restituição e eventuais despesas, né, referentes à celebração do contrato. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente
ao tempo da tradição. Aqui só reforça essa ideia de responsabilidade. Sugestão de leitura que eu separei para vocês: 441 a 446 do Código Civil. É pequenininho sim, tá? Todas essas questões aqui, eu tô tentando passar pelo direito civil como um todo, mostrar para vocês, olha, dentro do direito civil, muita atenção a direito das famílias. Eu não trouxe questão específica sobre isso, mas deem uma olhada em regime de bens, deem uma olhada em casamento, deem uma olhada na jurisprudência, tá? Não ignorem a jurisprudência. Não inventa, por favor, não inventa. Se você está aqui para aquisição de conhecimento e não está fazendo prova do AB, aí tudo bem, essa mensagem não é para você. Mas se você está aqui para fazer a prova do AB, por favor, não inventa de abrir curso de direito civil do zero. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai prestar, tá? Então, atenção com relação a isso. Aqui eu acho que a última questão. Não, ainda temos muitas. Amanhã a gente tem live, né? Eu vou deixar essas outras. Quanto tempo a gente ainda tem? Tem 15 minutinhos, mas eu quero fazer um exercíciozinho aqui com vocês. Eu vou aproveitar essas questões para a live de amanhã. A gente está passando, tem outros temas que eu quero falar para vocês, né? Defeitos do negócio jurídico, que é uma coisa que acompanha, né, o direito civil também, que a gente fica, vai e volta, mas a gente precisa tocar nesse assunto, tanto em direito civil, às vezes ele acaba aparecendo até em questões de processo civil, então a gente vai falar um pouquinho sobre amanhã, sobre os defeitos do negócio jurídico, que é um tema que precisa ser abordado. Ó, atenção, atenção. Ó, é importante destacar, ó, formulário, tá? O formulário da live já está sendo liberado. Então, nós vamos falar amanhã um pouquinho desses outros temas, vou levantar outras questões também, outros temas que são muito comuns e as sugestões de leitura, mas eu quero trocar uma ideia bem legal com vocês e testar algumas coisas, tá? Nessa reta final, é importante que a gente faça as provas anteriores, né? Então, eu sugeriria pelo menos você pegar as 5 últimas provas. Ah, vou fazer tipo, simuladão? Bom, se você quiser, pode. Mas, por exemplo, em direito civil, se você usa uma plataforma de questão, hoje a gente tem um monte, né? Tem, enfim, não vou nem fazer propaganda, porque eu não estou ganhando. Então, a sua plataforma de questão favorita, e tem umas que tem um limite de algumas questões, enfim. Aí você seleciona essas questões por tema, tá? Não, por disciplina primeiro. Seleciona por disciplina, pega as 5 últimas provas, pode filtrar por ano, 2023, 2024. Ok, beleza. Nunca ignore o estudo da lei seca, mas a lei seca sozinha, ela não consegue satisfazer todas as situações. Eu trouxe questões que ilustram justamente esse ponto de vista. Não ignore nunca o estudo da lei seca, mas ela não pode ser estudada só ela precisa da companheira dela, que é a jurisprudência. A lei seca, ela não pode andar separada da jurisprudência, ok? E aí, o direito civil tem um volume muito grande de conteúdo e o tempo deve ser otimizado. Eu trouxe uma dicasinha que pode ajudar, né? O direito civil tem algumas nomenclaturas, alguns termos diferentes. Aqui a gente resgatou, né? Eu falei da família multiespécie, eu falei dos vícios ocultos, dos vícios redicutórios, a gente falou das benfeitorias. Então, a gente percebe o seguinte: o vocabulário do direito civil, às vezes ele pesa, principalmente ali na parte de contratos, acaba pesando de fato. O vocabulário ele acaba sendo, às vezes, até uma barreira em determinadas circunstâncias. E aí, bom, eu sempre falo, olha, gente, a gente tem que tomar cuidado, tem que saber usar, né? A questão das IAs generativas. O que eu sugiro para vocês, se vocês já têm alguma expertise de usar a IA generativa para otimizar
o estudo, né? Às vezes você se deparou com algumas questões que você não compreendeu. A gente sabe que se você simplesmente perguntar para a IA, ela vai te dar uma informação muito vaga. Isso é quando não inventar alguma coisa. É muito comum, né? Ela ser extremamente criativa e nessa criatividade acabar dando informações absurdamente equivocadas. O que eu sugiro a vocês nessas circunstâncias? Eu testei um comandinho que deu muito bom. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu testei um comandinho. Vou usar o chat GPT, que é algo comum, né? E vou abrir o código civil aqui, rapidão. Esse comando aqui. Aqui. Isso pode ajudar, mas não é suficiente. Aí eu venho aqui, ó. Olha o que é o comando. Estou estudando direito civil e estou com dificuldades na compreensão de alguns termos. Gostaria que me explicasse de forma didática os seguintes dispositivos. Aí eu venho aqui, ó. Vou falar do vício redibitório. Aí eu venho aqui, ó, vou pegar o 441 ao 446. E aí eu venho e colo aqui. Vamos ver o que ele retorna. Se você deixa a IA sozinha, ela não vai te fazer feliz, né? Se você coloca o comando completinho e traz tudo redondinho, ela pode te ajudar a interpretar. IA não é para fazer trabalho para você, IA não é para escrever para você. IA é para ser utilizado de maneira a te ajudar, né? A otimizar o seu tempo. Às vezes você, num momento de pressa, se valer da doutrina, eu vi sua mão aí, Fabiano, já vou te passar a palavra. Você pode usar essa ferramenta. Tem que tomar cuidado? Tem, que às vezes ela inventa. Como que você acaba fechando para que ela não invente? Você acaba fechando para ela não inventar, trazendo o que ela deve interpretar. Então, você diminui um pouco esses pontos de fuga e essas possibilidades de invenção. Vai reduzir 100%? Não, mas você vai ter uma otimização significativa na ferramenta. Fazer isso só na reta final, fazer isso só quando não entender determinada coisa. Tem que botar a cabecinha para funcionar. Pode falar, Fabiano. Oi, professor, é porque o chat está desabilitado, né? E não teve a lista de presença. A gente caiu no sistema e voltou agora há pouco. Oxe, aqui, ó. O Alberto colocou a lista, colocou aqui, ó. Abre aí o chat. Ah, você caiu, né? Alberto, você coloca de novo, por favor, Foi, a a gente coisa, porque caiu. eu tô sem a lista, porque eu tô sem. Aí, ó. Eu tô sem o chat também, tá? Então, eu pedi que o Alberto já deve colocar para vocês. Colocar aqui de novo. Ó, colocou, acabou de colocar. Então, a gente tem essa perspectiva de utilização dessa ferramenta, tá? Assim, se você me aparecer querendo fazer um TCC com o chat GPT, eu vou bater o olho e vou falar: ah, rapaz, esse vale ressaltar, eu reconheço. Mas olha o tanto que fica legal se você sabe do que você está estudando, se você teve um estudo prévio, então, para você selecionar os artigos que você quer compreender melhor, requer que você tenha estudado antes, né? E aí ficou uma dúvida. Às vezes tem um jeito que você quer que explique melhor, vício redibitório. Não é um termo que você fala todo dia. Você não acorda assim e fala: bom dia, meu amor, você é um vício redibitório na minha vida. Não é assim que acontecem as coisas, né? Então a gente tem essa perspectiva que pode ser utilizada como um ponto de apoio. Então a gente tem uma explicação, explicou de forma didática. Esse artigo trata da possibilidade de rejeitar uma coisa recebida em contrato, caso tenha vícios ou defeitos ocultos. Aí vamos simplificar. Se você comprar algo e descobrir que tem algum problema escondido que o torne impróprio para o uso,
que você pretendia ou que diminuiu seu valor, você pode devolver essa coisa. Então, ó, aqui ele apenas esclarece essa mesma regra, se aplica a doações que foram feitas com alguma condição ou obrigação. A gente não pode resumir, claro, as doações onerosas a isso, mas já ajuda você a ter uma melhor compreensão, entendeu? Então, eu acho que essa forma de você fechar aí para te explicar pode ajudar se as terminologias elas não tiverem tão claras no primeiro momento, principalmente no estudo da lei seca. O que eu sugiro para vocês é, o direito civil é muito grande, você não vai pegar o manual nessa fase de preparação para a OAB. Ok, beleza. Você também precisa estudar. O jeito de otimizar é lei seca, jurisprudência. Tudo que você vai fazer que é jurídico, lei seca, jurisprudência são os principais pontos que você deve se apoiar para poder estudar, né? Então, esse material eu disponibilizei, entreguei para o professor Rafael. Ele deve compartilhar com vocês da maneira mais adequada possível. E aí eu separei com bastante cuidado, com bastante zelo. Vocês têm como acessar os links para vocês verem como é que é essa questão da jurisprudência. Eu coloquei de formas diferentes, né? Coloquei o acesso aos informativos e acesso aos inteiros teor de acórdãos, tá? Então, gente, por enquanto é isso. Acho que amanhã a gente se encontra de novo. Vamos falar sobre outros temas. A ideia é mostrar para vocês, né? Não tentar resumir em 2 lives de direito civil, porque primeiro que ia ser ousado demais, aí não ia nem para lá nem para cá. Mas tentar trazer alguma forma que possa encaixar de uma maneira adequada o direito civil na preparação para o exame da ordem faz toda a diferença. Então, fazer esse filtro de relevância, como diria o STJ, fazer esse filtro para você identificar o que cai mais e, a partir desse filtro, explorar a lei seca e a jurisprudência. Então, tem vários canais nesses materiais, esses links vão ajudar bastante. Vocês encontrem diferentes formas de acessar a jurisprudência. Eu sei que não é o hábito de muitos aqui ficar procurando jurisprudência, enfim. Facilitar a vida de vocês, vocês vão saber onde que procura. Então, são ferramentas, é uma forma que eu tenho de ajudar vocês, que é muito mais realista do que eu tentar secar o direito civil em pouquíssimo tempo. Eu acho que vocês ganham muito mais tempo fazendo esse movimento, né, de acessar o conteúdo a partir de questões, fazer a filtragem, já observar o que é de maior ou menor incidência, que tem umas coisas que aparecem ali na prova e que acabam sendo acidentais, né, de vez em quando aparece. Então, faz esse filtro, olha o que cai. As provas, elas tendem a se repetir, né? O estilo, ele é o mesmo. Então, faz esse filtro e tenta ir por uma linha, né, nesse momento, mais otimizada. Cai para a questão. Ah, professora, li a lei seca, não entendi. Tá o próximo passo? Vai para a jurisprudência? Beleza, ainda não entendi. Pede que seja para IA te explicar, mas faz o comando fechadinho, copia e cola aquele comando que vocês viram que tá certo. A IA vai começar a delirar e inventar moda, tá bom? Então, gente, acho que estamos chegando ao final. Tem o link aqui no chat, eu não ficou lá no chat, não, mas tem um link aqui no chat para que vocês possam registrar suas respectivas presenças, tá bom? Foi um prazer. Amanhã eu tô de volta para trazer mais algumas dicas. A gente pode dar uma olhadinha em alguns informativos que eu acho interessante a gente focar nesse filtro do que é de maior incidência, comentar os assuntos que são possíveis, né? De aparecerem na sua prova. Ah, mas professora, vai aparecer um assunto nada a ver. Pode aparecer? Pode. Mas aí a chance é bem menor. Se você otimiza, né? Principalmente que eu tô falando, lei seca e jurisprudência. Se você otimiza essa parte dentro daquilo que cai, gente, é sucesso. É sucesso. Você ganha tempo para se preparar e dar um retorno, né? Naquelas outras disciplinas que também são muito cobradas, né? Aqueles índices. Ética cobra muito, o conteúdo é enxuto,
constitucional cobra muito, o conteúdo é enxuto. Então, fazer aquele equilíbrio, né? De volume de questão e volume de conteúdo, para que possa ter sucesso e alcançar ali os pontos necessários para ir para a próxima fase. Beijo, pessoal. Estou muito feliz que vocês tenham participado. Eu espero vocês amanhã, tá bom? Eu estou aqui no Norte. Amanhã, antes da aula, eu já vou estar com vocês, tá bom? Beijo para vocês e tchau, tchau.